pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje o podcast está babado. Temos convidada vinda especialmente da Itália. Participar. Isso aí, produtor. Bate palma pra ela, mas antes de apresentar, é bom, produtor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão mais uma vez aqui com o nosso podcast, nos apoiando, esse projeto. Né? Vai dar tudo certo, apesar que hoje não está aparecendo nossa logo, mas já deu tudo certo. Mas vamos voltar aqui a Gabriela Hernandes. Gabriela Hernandes vem com um podcast muito interessante. Eu que sou leiga, para dizer o português, burra nesse assunto, não entendo nada, que é terapia holística. Tântrica. Gente, eu já ouvi falar desse tântrica. Eu sei que tem um negócio a ver aí com sexo. Todo mundo pensa isso. Mas deixa assim ela se apresentar. Gabi, obrigada. Gabi, né? Gabi, obrigada por ter vindo. A gente passou aqui quase mais de uma hora tentando começar aqui esse podcast, mas agora vai. Agora vai. Já foi. Já foi. Bora lá, Gabi. Veio de onde? Lá do Brasil. Conta um pouquinho como foi lá no Brasil antes de vir para a Europa. Quanto tempo você está na Europa? E fala para nós também, lógico, sobre o seu trabalho, que eu acho que é o que vamos nos aprofundar mais e mais nisso, porque eu não entendo, eu já ouvi falar, mas eu não sei de nada. Mas começa lá, como foi a sua vida no Brasil antes de vir para cá? Tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui. Estou muito contente. Agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Que é bem gostoso poder contribuir, né? Com um pouco de informação para todo mundo que precisa, né? Que nem você, de leigo, tá? Cheia. Não entendo nada. Sim. Então, eu sou Gabriela Hernandes. Eu sou terapeuta holística, sou terapeuta tântrica. Atuo aproximadamente desde 2011 nas áreas de... faz um tempo aí. Faz um tempo aí. 2003, 12 anos. 12 anos. Uhum. Eu atendo com terapias de todos os tipos. Terapias quânticas. Mas uma das terapias que me chamou muito atenção na minha vida é a terapia tântrica, que me salvou, assim, de coisas maravilhosas na minha vida. Eu tava grávida do meu filho, né? E eu estava com síndrome de pânico, bem doida mesmo. Depois que o menino nasceu, eu entrei um aquele processo trauma depressivo pós-parto? Também, mas na verdade era durante parto, né? Ah, sim. Então eu estava grávida e estava completamente com síndrome de pânico, depressão e um monte de coisas, né? E aí quando eu conheci esses tipos de terapia, isso me salvou, né? Tá. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Peraí, Gabi, volta lá no Brasil, mulher. Vamos lá, da onde foi que você veio, qual a região? Eu vim de São Paulo, uma cidadezinha que se chama São José dos Campos, que é bem pertinho ali de São Paulo. Eu vim pra cá tem 4 anos, né? 4 anos e meio, mais ou menos. Antes do Brasil, eu já trabalhava do mesmo jeitinho que eu trabalho aqui. Sim. Com as terapias e com atendimento presencial e atendimento online, né? Terapias tântricas e quânticas. E tenho 2 filhos, que é o Henrique, que é esse de 13 anos. E tenho uma filha, que é a Ana Paula, que tem 25 anos. E tem uma netinha. Nossa, já é avó! É a Rafaela, a coisa mais linda do mundo. Tem 9 anos. E eu morava lá no Brasil e tinha já fazia esse trabalho lá, mas eu tinha um sonho, tinha alguma coisa que me puxava pra cá, pra Europa, né? Em 2015 eu vim pra cá na casa da minha tia em Madrid e já tinha alguém aqui que já morava. Ah, tá, ok. Aí eu conheci, eu falei, meu Deus, aqui é meu lugar. Aí eu voltei pro Brasil, me ajeitei lá, resolvi as minhas coisas e algum tempo depois eu vim pra Portugal, morei 1 ano em Portugal e fiz meus documentos lá. Tá. Isso em 4 anos? Em 4 anos, né? 4 anos e meio atrás, quando eu cheguei, né?
Aí morei em Portugal por 1 ano, também desenvolvi esse trabalho lindo por lá, que foi muito legal na minha vida. Mas veio com teus 2 filhos? Não, eu vim sozinha. Tá. Deixei a menina, que já era grande, né, cuidando do menino, que é o menor. Sim, ela tem 25 anos. Ela tem 25. Isso a gente tá falando de 4 anos atrás. Tá. E aí ela cuidou pra mim dele até eu poder trazer. Aí hoje eu trouxe meu filho, que ele é menor, né? Uhum. E aí vim pra Holanda. Morei 1 ano aqui na Holanda. Ai, que... Diretamente de Portugal pra cá? De Portugal pra Holanda. E morou aonde? Eu morei em vários lugares aqui, porque é difícil de encontrar lugar, né? É difícil. A maioria das pessoas querem vir pra Amsterdã, morar em Amsterdã. Mas aqui é muito, além de ser difícil, é muito caro. Eu morei em Amsterdã Norte, morei também em Amstelveen, que era muito bom também. É tudo perto. E logo recebi um convite para ir para Itália, e aí eu fui morar lá na Itália, também desenvolvendo esse trabalho como terapeuta. Mas Itália é bom? Itália é bom, Itália é linda. Peraí, porque Portugal, né, todo mundo tem falado, Portugal tá muito ruim. Quer dizer, eu acabei de voltar de lá, né, mas... Pra quem mora lá, tá muito ruim, o desemprego tá alto. Exatamente. Então, assim... As pessoas não se preparam muito para poder vir, né? Então... Mas Portugal, qual é o que tá melhor? Portugal ou Itália? Então, não sei. Eu agora moro na Itália já tem 2 anos, né? Então, eu Economia? Acho que tá tudo igual, né? Nós estamos vivendo um processo aí na Europa que a gente precisa se programar, a gente tem que ter juízo. Porque muita gente vem pra cá com a ilusão que vai ficar rico, né? Com a ilusão de ficar rico. Mas assim, se eu, no meu caso, que sou empreendedora, que trabalho com... Online. Nós, né? Então, e o meu trabalho depende unicamente de mim, então eu não vejo muita diferença entre morar aqui, morar ali ou morar lá. Talvez pela documentação, né? Não sei o que você achar melhor aí. Agora, se você vem pra empreender, não importa o que você vai fazer. Você pode botar lá uma banquinha de vender cachorro-quente do Brasil, que você vai ser bem sucedido, na minha opinião. Em Portugal ou na Itália? Em todos os lugares que você, na minha opinião, que você quiser ir, né? Porque, na verdade, eu acredito que a prosperidade, o sucesso financeiro, o sucesso profissional e tudo que você almeja na tua vida, tá tudo dentro de você, não importa onde você esteja. Claro que ganhar em euro é melhor, é melhor do que ganhar em real. Mas voltando lá, Gabi. A tua vida no Brasil foi uma vida boa? Sempre teve, vamos dizer, classe média, classe alta? Eu vim de classe C, né? Então a gente, meu pai era autônomo, minha mãe dona de casa, e a gente vivia classe C. Não tinha tudo que queria, mas também não passava fome. Não passava. Certo. E os pais casados até eu ter 18 anos, tudo certinho, tudo... Claro, todo mundo tem problemas, né? Como um casal normal. E depois, eu com 18 anos, tive minha filha. E aí fui trabalhar, fui viver minhas coisas e fui aprender, fui desbravar a vida, né? E trabalhei em muitas coisas, tenho talento de comunicação, de vendas, e trabalhei bastante lá com isso até me formar terapeuta, né? Até vem meu filho para trazer esse presente. Agora a gente vai entrar nesse local. O que te trouxe a se tornar terapeuta? O que uma terapeuta faz? Então, eu ajudo as pessoas a encontrarem elas mesmas dentro de si, né? Então, isso não tem a ver com a tântrica, ainda não. Tem também, né? Na verdade, mas assim, primeiro você entrou como terapeuta. Na verdade, assim, primeiro eu me curei, né? Certo. E aí, quando eu me curei, eu fui numa terapia que se chama apometria. Já ouviu falar nisso? Nunca. Então, são técnicas que tem, assim, impulso-terapia, aonde você vai trabalhar ali no seu campo, à volta de você. Que tem essas batidinhas? Tem essas Por exemplo, batidinhas eu esqueço muito rápido. E pra mim lembrar de alguma coisa, eu fico assim, rapidinho. Isso é um gatilho, né? Gatilhos também tem a ver com isso? Tem a ver. Mas assim, são comandos mentais que você vai dar pra você sair do estado onde você estava. Sim. Então eu estava com depressão, eu estava com problemas muito graves, inclusive na vida profissional daí, né? Naquela época eu ainda não era terapeuta. Sim. E eu tinha um salão de beleza. E aí eu fui nessa terapia e em 15 dias eu melhorei. Falei... Mas o que fazia lá?
que coisa que é essa? O que fazia lá? Fazia assim, a gente era uma sessão de terapia, em terapia em grupo, e onde eu recebia alguns comandos, né? Comandos mentais para liberação de energia que estava à minha volta, né? Então, você sabe... Raiva, angústia, tristeza, sentimentos que estão ali por trás, né? Você acha que uma pessoa com bastante depressão, ela consegue se libertar? Porque tem pessoas que estão numa depressão profunda que não querem mais nem sair de uma cama. Eu tenho certeza que sim. Que eu já tive esse pós-parto, né? Uhum. Que eu tive esse processo também, que o meu processo também foi muito difícil, mas assistindo vídeos do YouTube. Eu tenho certeza que sim. Na verdade, são uma série de fatores que te auxiliam a sair dali, né? Então, no meu caso, que eu estava com síndrome do pânico e muito desesperada, né? Com um filho pequeno para cuidar, solteira, cheia de problemas à minha volta. Eu tinha acabado de fechar o meu trabalho, que era o meu salão de beleza, que eu tinha falido, porque eu não tinha conseguido condições de trabalhar. Mas o que te trouxe a entrar nessa depressão? Não sei, talvez uma coisa fisiológica, eu tenho certeza, tá? Peraí, tava grávida. Então ali tem todos os hormônios que não estão bem ali com Mas você. foi na gravidez. Foi na gravidez. Quando foi que tu começou a se sentir ruim? E todo o contexto daquela gravidez, né? Mas era uma gravidez desejada. Não, era uma gravidez indesejada. Eu estava solteira, tinha acabado de terminar o relacionamento com o pai do meu filho. E aí eu decidi ter um filho. E aí veio uma série de complicações ali. Peraí, decidiu ter um filho e nesse processo se separou, então... Não. Na verdade, eu me separei, né? Sim. Do pai do meu filho. E aí eu descobri que tava grávida. Entendi. Aí eu falei, e agora, né? Aí eu vou encarar ser mãe solteira? Vou. Mas isso, emocionalmente, teve uma queda. E fisicamente, com os hormônios da gravidez causa do também. Medo? Também. Porque dá medo, é uma nova caminhada e ainda tá sozinha. E eu tinha certeza que eu ia estar nesse processo sozinha. E aí eu não aguentei, sabe? E como eu sempre fui líder, então eu estava à frente de um trabalho que era o meu salão de beleza, né? Tinha 3 andares e era tudo lindo. E era um sonho conquistado, né? De repente eu fiquei sem isso, porque um monte de coisas aconteceram à minha volta. E aí... hoje eu entendo que nós somos um campo eletromagnético, né? Então nós emitimos uma sensação, um sentimento, um trauma, um medo, e a gente acaba atraindo mais daquele meio que nós vivemos ali, daquilo. Então, essa primeira terapia que eu fiz, que foi a apometria, limpou de mim aquilo que não era meu. Peraí. Que era Vamos ver o que essa apometria, o que faz? Então, o que faz? Como foi? É uma sessão em grupo, né? Onde a gente vai recebendo alguns comandos, por exemplo. Mas trabalhar em grupo também? Não, ali era... Ou individual? Eu era assistida e em volta de mim tinha um monte de terapeutas que estavam inserindo ali energias e trabalhando esse processo em mim. Por exemplo, hoje eu entendo, naquela época eu não entendia. Naquela época, porque eu fui curada e eu não entendia, eu fiquei doida, mais doida. Eu falei, agora eu quero saber do que se trata isso. Aí eu fui estudar e vi que tudo tinha uma base científica na física quântica. Sim. Então, aí isso fez os meus olhinhos brilharem. Hélio Couto. Mestre. Mestre, sim. Eu fiz trabalho com ele muito tempo. Mas conheceu ele? Conheci pessoalmente, não. Fazendo a ressonância. A ressonância magnética. A ressonância. O que é a ressonância magnética, para quem não sabe? Então, é um trabalho que o Hélio Couto faz com ondas escalares. Sim. Né? Que são ondas que são acessíveis no seu inconsciente, onde você vai começar a vibrar naquela vibração, vai te tirar desse processo praticamente como a apometria fez para mim, né? Depois, com os ensinamentos também do Hélio Couto, mas de outras fontes que eu tive, eu pude aprender o que significa isso e como é que isso curou, né? Aí eu fiquei doida, eu falei, eu quero. Eu acho que eu também saí vamos dizer, daquela depressão quando eu comecei a ouvir Hélio Couto pelo YouTube. Você vê,
ondas escalares. Sim, eu ouço ele até hoje. Eu ondas vou escalares. dormir, às vezes eu coloco ele o coach e ele fica ali dando aqueles comandos. Então, nós somos metade aquilo que a gente está sentindo, que somos nós mesmos, e a outra metade é aquilo que é o campo e o meio que você está inserido. Né? Então, se você está vibrando tristeza, angústia, medo, trauma, os acontecimentos que estão à sua volta começam a aparecer atraindo mais daquilo que você está vivendo, que você está sentindo. Então, o canal é você fazer o quê? Você trocar o padrão do que você está sentindo. E isso você aprendeu no curso? Isso eu aprendi ao longo desses anos, como terapeuta, como assistida e de todas as técnicas que eu aprendi. Vamos lá voltar. Aí você estava lá sentada na apometria. Apometria, você estava lá sentada e tinha uns 9 terapeutas. Isso. E eles te davam comandos. Comandos mentais com impulso terapia, né? Que são esses comandos. Aí ficava aqui. de olhinho fechadinho. Eu de olhinho fechadinho, respirando fundo. E aí eu descobri que eles estavam trabalhando as minhas mentes. Porque a gente acha que é só esse cérebro aqui que tá funcionando e não é. Então você tem o cérebro físico, que é a sua consciência, que tem lá o sistema límbico, que depois que tá relacionado às emoções que você tá sentindo, que gera uma energia. Essa energia, ela vai ali vai se subdividindo em níveis de consciência. Física, energética, mental, emocional, coletiva e átmica. Que é a átmica... Eu tô te ouvindo. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta aqui que veio, senão eu esqueço. Como você trabalha com vários tipos de pessoa, no sentido de ajudar as pessoas a sair da depressão, mudar a mentalidade, né? Que assim, nessa parte, assim, eu também sou muito ligada nesse sentido. Tu já pegou alguém que teve pensamentos suicidas ou já estava realmente tentando já contra si mesmo? Sim. E ela mudou? Sim. Tem algum caso que pode contar? Mas sim, na verdade posso contar sobre o assunto. Sobre o assunto, né? E tudo que tem aí ao redor, né? Você como terapeuta, ou você na sua profissão, seja qualquer a sua profissão, você vai receber clientes compatíveis com aquele aprendizado que você tem. Sim. Então, quando eu já tinha consciência e técnicas suficientes, eu recebi, sim, em consultório, pessoas com esse tipo de grau altíssimo. Mas aí, nesse caso, a gente age em conjunto com o psiquiatra também. Tá? Não tem como ser... É tudo um conjunto ali de coisas que você precisa trabalhar na pessoa. Porque se ela chegou a ter esse tipo de pensamento, ali já veio de muito tempo. Metade é dela que ela tá sentindo, vivendo por conta daqueles traumas, medos, crenças que ela tá ali. Vamos dizer, essas pessoas, elas falam que sentem muita dor. Uma dor que ninguém consegue imaginar. Que dor seria essa? Então, são dores físicas, né? Que você pode sentir também. No corpo, né? E são dores psicológicas, conscientes e inconscientes. Se a gente soubesse, na realidade, tudo que está impedindo a gente de ser feliz, na consciência, a gente faz lá o comando da apometria e troca. Mas na realidade mesmo não é assim. Você tem lá coisas que estão lá no seu inconsciente que nem, às vezes, muitas vezes... Passa despercebido. Passa despercebido. Não, você não tem consciência disso. Você não sabe que aquilo tá ali, que existe. E sobre misturar, vamos dizer, o mundo espiritual, tem alguma coisa a ver? Então, tem tudo a ver. Na verdade, as pessoas acreditam, né, que existem uma separação. E na realidade não é. Nós somos inseridos num algo muito maior, né? Então, espiritualidade, tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de Criador, de universo. Uma força, o vácuo quântico, né? Que é aquilo que não se explica. Mas estamos inseridos dentro de uma mente superior, né? Ok, e vamos partir então, já tô saindo um pouco. Mas isso também tem a ver, não tem a ver mais,
sabe que na religião fala que também podem ser forças malignas. Isso. Que trazem pensamentos da pessoa tentar contra si próprio. Isso. Aí o que eu vou te dizer? Cientificamente falando, nós estamos, segundo a epigenética, nós viemos de quê? A gente vem da sua mente, está subdividido. Chega uma parte da mente ali, depois da emocional, que ela é uma mente coletiva. Sim. Nessa mente coletiva, a gente acessa informações que são do meio que nós existimos. Então, essas forças malignas, na verdade, não passa de informação inserida naquela mente coletiva. Mas calma. Que você acessa porque você tá com o padrão vibracional ali embaixo. Então, você é uma consciência. Você forma um conjunto consciente. Sim. Eu formo um conjunto consciente. Ali, o vizinho, a minha mãe, a tia, todo mundo Mas essas pessoas que vê coisas. Vê coisas porque tem acesso a multidimensionalidade. Então, são só frequências. Então, tem gente que escuta, tem gente que fala, tem gente que já sente, entra na área vê. psiquiátrica. Sim e não. Porque se você tem esse tipo de informação e consciência antes de você se enfiar lá naquele poço de vibração ruim, que aí metade é meu, metade é desse meio que eu estou vivendo, que eu estou inserida, porque eu baixei a minha frequência. Aí o que eu faço? Lá desse meio eu tenho o quê? Só outras consciências, que podem estar vivas ou não. Mas tu acredita que existem coisas aí. Existem. Porque o próprio Hélio Couto fala sobre isso, né? Que existem, né? Ele fala de criador, ele fala de superiores, né? Outras existem dois tipos de sentimentos, o amor e o medo. Sim. Todas as consciências que são criadas, né? Elas vêm do puro amor. Mas quando passam a ser submetidas a medos, traumas, crenças, doenças e uma série de coisas, né? Elas passam baixando a frequência. Não é que ela é má, é que ela tem falta de informação para se elevar. E aí, quando você não tem esse tipo de informação, você acaba vibrando ali na energia do medo. E é de lá que vem as vozes, né? Que vem aquela... Mas então, eu vou fazer a pergunta... Tu não acredita, não? Céu, inferno, diabo, anjo... Eu acredito sim e não. Sim, porque na realidade nós somos inseridos num meio, que é esse meio que nós espiritual, vivemos. Material. Físico e material, espiritual, em que isso é uma realidade. Mesmo se eu não acredito e você acredita, tem uma egrégora ali que está construindo a realidade a partir daquelas mentes que estão pensando. Então, isso sim existe. Agora, se eu for olhar lá pelo lado... Se eu for olhar lá pelo lado científico... Mas é isso, assim, você tá falando muito pelo lado científico, mas assim, acredito totalmente, acredito em tudo, mas tem um lado que não é científico, que é o que a maioria das pessoas vivem, né? Então, assim, eu tô induzindo isso aí, eu tô induzindo isso aí porque tem muitas pessoas, assim, eu entendo o teu lado científico, porque você se especializou nisso. Mas pessoas do meu que tá assim totalmente totalmente fora de questão, que não entende no sentido do que você se especializou, isso aí não sabe. Então a gente vai sempre olhar pelo lado espiritual, no sentido de, peraí, mas tu não... Porque assim, sabe que entre a ciência e a religião, não tô falando de igrejas, sempre bate, mas Deus existe. Mas não, a gente veio do macaco, não, a gente veio de uma explosão. Então, assim, a ciência também, ela querendo, no final das contas, ela não diz que não, mas ela sabe que sim. Ela sabe que sim. Então, nisso aí que eu quero chegar. É disso que eu gosto. Porque não existe uma evolução, se você for olhar lá Darwin e a evolução do macaco, existe uma lacuna muito grande entre o ser humano... Você acredita que veio do macaco? Não, eu tô te dizendo que existe uma lacuna, um buraco muito grande entre o macaco e o ser humano. Então, aquilo ali não tem como, cientificamente falando, aquilo ter acontecido. Da gente vindo macaco. Não. Eu nunca vi um macaco de olho azul, tu já viu? Não.
Agora, cientificamente, desse ponto de vista. Tá? Agora, tem vários tipos de estudos, né? Então, se a gente for olhar lá a física quântica, que tem um pouco mais de aprofundamento sobre isso, a gente consegue entender que tem, sim, né? Alguém que está lá a partir da criação do universo, né? Então teve lá o Big Bang, né? Que na verdade não foi uma explosão, aquilo foi na verdade uma expansão e que continua se expandindo, né? Então quem é que a ciência fala sobre isso, que ele continua em expansão. Então quem é a mente que está aprendendo através da história que você vive na sua vida, no momento do hoje, no momento do agora, a partir de todos os aprendizados que você tem. Pra que é isso? É uma mente criadora que, na realidade, aprende com cada sucesso que você tem, cada perda que você tem, cada forma de você encarar aquela situação que você está vivendo, boa ou ruim. Como é que uma pessoa que está em totalmente descaso, declínio, que não vê solução, qual seria assim, um primeiro passo que ela tomaria para sair desse buraco? Isso então, porque assim, eu acredito, eu falo porque eu já tive, então chega um momento, eu não sei se eu vou falar isso certo, mas uma pessoa em total depressão que continua naquilo, é lógico, ela está doente mentalmente, espiritualmente, carnalmente, mas muitas das vezes a pessoa sente tanta pena de si mesma e muitas das vezes ela gosta de ser vista desta maneira que ela não toma uma decisão de trocar, de mudar. Então ela não dá o primeiro passo, ou tô totalmente errada. Como é que essa pessoa ela vai sair desse processo, né? Então primeiro ela precisa tomar um passo ou não, muitas vezes o primeiro passo quem dá é um familiar de uma pessoa muito, muito depressiva, né? Mas se a pessoa não quiser? Então, tem que respeitar o livre-arbítrio dela. Tu viu aquele rapaz da jaula, que tava agora esses tempos na... Pois então eu assisti tudo aquilo, a mãe dele chegou lá, e aí a equipe chegou lá, e ele dizia que é uma mudança. Levaram um monte de gente lá, psiquiatra. Eu achei até que aquele homem não sabia nem falar com o rapaz. E na hora ele disse, não quero. Quero ficar aqui. Então, ele mesmo, mas lógico que dava pra ver que ele não tá em si. Zona às vezes assim... Isso, zona de conforto. Todo mundo vive na sua zona de conforto, né? Aí tem que ser o custo-benefício, né? O que você vai ganhar pra sair dali? Né? Quais são os seus sonhos? Aí entra num ponto importante. Metade daquilo que você está vivendo na tua vida é seu, a outra metade é do meio. Que meio é esse? Então esse meio coletivo que nós estamos inseridos, vibracional, né? Porque nós somos uma energia e somos inseridos nessa energia. E se a minha energia é muito baixa, a minha emoção e aquilo que eu vibro é muito baixo, eu vou atrair mais daquilo. E aí aquilo muito baixo, fica uma pressão ali muito forte em cima. Então aí é onde que as pessoas escutam vozes, é onde as pessoas saem de si, onde as pessoas elas querem tentar contra a própria vida. Vamos lá, né? Se voltando. Sim. Tomara que não demore muito esse podcast. Acho que vai demorar. Vamos lá. Aqui na Holanda, vamos dizer, liberado a pessoa tentar contra si, no sentido assim. Já vi pessoas jovens, pronto, da minha família. Tinha um rapaz, eu acho que ele era mais novo do que eu, 2 anos, eu tenho 40, né? Então, 2 anos mais novo do que eu, da nossa família e tudo. Adotado, veio de outro país e tudo, quando era criança. Só que quando eu ouvi agora, 1 mês ou 2 atrás, ele mesmo foi no médico, disse que ele não estava mais aguentando. Que ele queria partir dessa para outra. Sendo que eles não acreditam que existe outra, né? A maioria é ateísta aqui. E aí ele pegou e pediu do médico. O médico foi, lógico que eles fazem um acompanhamento. E nesse acompanhamento, o médico autorizou sim que ele tomasse, né, a pílula pro outro lado. Nossa. E jovem, morreu. Só que assim, eu acho que a depressão dele estava num grau tão baixo alto, vamos dizer, né? Tão alto que ele não vê. E essas pessoas que não vê como é que se diz? Um future, né? O futuro. Essas pessoas que não vê um futuro. Então, olha, o que se passa pela mente dessas pessoas que não vê futuro, que eles só pensam em
né, em tirar. Porque aqui na Holanda é liberado a fazer isso. Lógico que não é todo mundo, mas a maioria de jovens fazem. Podem fazer. Então, aí entra uma parte, né, que foi uma cerejinha do bolo que eu aprendi nos meus estudos, que me formaram quem sou hoje, que é a constelação familiar, né? Então, tem a visão de Bert Hellinger em relação ao suicídio, que cabe aqui eu dizer para você, né? Então, toda pessoa que ela vai se suicidar, na realidade, ela vem trazendo aí de gerações passadas alguma coisa de muita importância que causa ela a fazer isso. Então, ela está espiando pelo outro lá de trás. Talvez um tio, um vô, um bisavô, um tetravô, talvez alguém que ele nem tenha conhecido, que ele traz nessa genética, através desse campo morfogenético, a informação do suicídio. Então, para ele, de alguma maneira, aquilo é como se ele fizesse ser visto todos aqueles que tiveram o mesmo tipo de dor passados, das gerações passadas a ele. Entendeu? Então, claro, né, que nós terapeutas, seja de qualquer tipo, né, de terapia, a gente acredita que sim, enquanto tem vida, tem uma esperança, né? Então, a gente trata isso com constelação familiar. O que a gente faz? Explica o que é constelação familiar. Constelação familiar, né, é uma terapia que a gente faz para trabalhar exatamente essas ancestralidade, né? Então, por exemplo... Antepassados, né? Então, o que a gente faz? A gente abre um campo, isso pode ser com bonequinhos, pode ser em grupo, pessoas representando você, né, na constelação, aonde você vai sentir. Eu vi um rapaz falando em um podcast que ele sentou e aí tinha outras pessoas e ele dizia assim, agora você vai só assistir, aquela pessoa vai ser você, aquele vai ser seu pai, aquele vai ser sua mãe. A gente trabalha isso. Só que na hora que um do terapeuta, não sei quem falou, disse assim, aquele é você, e aí ela foi falando pra ele, mas a menina que ia ser ele, começou, parece que entrar um bicho nela. Isso. Não é. Então, o que eu amo da física quântica que te explica isso cientificamente. Vai lá. Gente. O que acontece? Nós temos esses 7 níveis de consciência. Quando a gente chega na consciência coletiva, você é uma célula dentro de uma consciência coletiva que vem familiar com aqueles que são os ancestrais que vieram antes de você, que estão inseridos em famílias também. Então, a minha família, a sua família, a família dele, todo mundo vai ser inserido nessa consciência coletiva. E todas as pessoas que estão ali, elas têm algum tipo de afinidade. Então, a gente tem os sentimentos básicos, que é raiva, tristeza, medo, dor, que aquilo ali está inserido em mim, está inserido em você. A partir do momento que se dá um comando de abrir um campo da constelação, campo sistêmico, aquela pessoa que ela está ali, eu trabalho na constelação assim, eu não digo para quem está sendo representante quem ele é. Para não ser influenciado. Ok. A única pessoa que sabe quem é quem ali no joguinho, no teatro, né? Sou eu, que sou a consteladora, e é a pessoa que está constelando. Essa pessoa que ela está constelando, ela vai lá e vai escolher. Olha, você vai ser representante da minha mãe. Então, a pessoa sabe, mas a quem está representando não sabe. Fica melhor. Fica melhor. Aí o que acontece? Ela vai começar a ter os padrões de comportamento e sentimento que aquela mãe ali... Queria ver quem era minha mãe, quem era meu pai. Queria ver. Sim. Mas, entrando nesse antepassados, essas pessoas que, vamos dizer pelo lado religioso, né? Por exemplo, a gente fala sobre maldições, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu conheço uma menina que na família dela a maioria dos irmãos morreram, né? Mataram e morreu, acho que foi só da irmãos e mãe 4 ou 5 da mesma doença. Que doença era? Câncer onde? Câncer no estômago, câncer na cabeça, câncer. Né? E aí eu disse, isso só deve ser uma maldição hereditária, porque foi 1 a 1. 1 a 1. Então, a nomenclatura que a religião dá, né? Eu adoro religião.
E para mim estudar para ser terapeuta, eu estudei todas as religiões. Então eu sei bastante de muita coisa. Então tá. A religião, ela muitas vezes ela não tem uma explicação científica e ela dá esse nome de maldição hereditária. Sim. Que na realidade, se a gente for olhar lá no campo morfogenético, tem tudo a ver sim. Porque você traz no seu DNA físico e no seu DNA energético comportamentos que tinham os seus ancestrais. Imagina você, pensa bem, falando aí do câncer dessa pessoa que morreram 4 da família. Sim. Né? Mas imagina você 7 gerações passadas. Mas quantos anos morreu a sua avó materna? Ou se ela tá viva ainda? Quantos anos ela tem? 100? Vamos colocar de 100 aí pra trás, 700 anos atrás. E dá pra chegar lá fazendo essa... Dá. Dá pra chegar lá na minha tataravó? Dá. Tudo que você muda hoje na tua vida aqui, você vai refletir nas 7 gerações passaes e nas 7 gerações futuras. Mas isso tem a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que maldições poderiam chegar a 7 gerações dos seus filhos, né? 7 gerações. Isso. E aí tá, a pessoa que nasceu agora, que é uma dessas 4, ou é esses 4 aí da família, né? Será que essa pessoa não tá espiando lá por um ancestral? Porque trouxe no DNA físico o gene, que é o gene programado para ter câncer. Faz sentido? Onde é o câncer não se sabe. Agora, nós terapeutas, a gente olha o câncer e a gente olha as doenças de uma maneira inexplicável. Por exemplo, o câncer é no pulmão. Ele tá provavelmente trabalhando com emoções e tristeza. Sabe por que eu falei da maldições hereditárias? Porque muitas das vezes dizem que isso que faz agir também pode ser algo que o teu tataravô, que teu fez com uma pessoa. Por exemplo, cigarro, ou ter matado alguém, ou ter escravizado alguém. Aí isso vai gerar como doença dessas gerações futuras. Isso tem a ver no lado científico? Sim, é o vulgo karma, né? Por quê? Se você está atraindo para você tudo que você está vivendo, você também está atraindo as doenças que você está vivendo, certo? No caso aí, o câncer, né? Então, o que levou, sei lá, alguém a matar, lá na sua geração passada, a matar alguém, a fumar até morrer, a beber até morrer, a ser um indigente, um mendigo, alguma coisa, alguém, os excluídos da sociedade. Então, isso, o motivo pelo qual emocional a pessoa atraiu aquele assassinato, tem a ver com aquilo que você traz emocionalmente na sua genética, que tem essa ciência que é a epigenética, que está explicando aí o comportamento que você vai fazer agora, né? E que você vai te causar um câncer que você não sabe nem de onde veio. Então, do lado religioso, a gente fala que é quebrar as maldições em oração. Então, do lado científico, fazer essa terapia para onde possa também quebrar no lado científico. Não importa. Ou você diz que é espiritual? Não, pode ser espiritual também. É porque, assim, eu vivo um mundo do qual aquilo eu estou criando. Você vive as suas criações. E se as suas... Você atrai. Se dentro das suas criações é importante ter uma igreja, é importante ter uma religião fortalecida e que aquilo ali tem uma importância muito grande para você, você vai sim. Lá, o pastor, ou o padre, ou o guru, ou o mestre, vai sim fazer uma oração ali para você e vai sim quebrar as maldições. E quando os padres faziam aquela... Agora a gente vai entrar... Quando eles faziam aquele extremoção lá. Não é extremoção, não. Lembra daquele filme lá que fazia a menina que ela virava a cabeça? Exorcismo. Né? Sim, o que do lado... científico então, de vocês falam sobre isso. Que aquela menina lá do filme era possessa, virava a cabeça e tudo, ia até o teto. Até onde isso daí é ficção? Mas eu acho que existe. Isso daí é realidade. Ali, ó, quem viu um monte de coisa. E assim, é o modo como você trata isso, né? Então, assim, eles faziam esse tipo de processo, né? Eu acho que hoje isso é proibido, né? De quê? De fazer esse exorcismo. Não, mas tem igreja que faz. Então. Existe ainda. Se talvez isso é importante para você. É os graus da loucura, né? Por exemplo, uma pessoa que tá num estado possesso, né? Que grau de loucura que ela está vivendo na sua mente? Que grau de energia, presta atenção, que grau de energia que ela está atraindo para ali e que
baixa frequência ela tá? Será que ela tá sozinha? Não, eu te entendo. Ela está sendo influenciada por outras vozes Eu do te entendo campo? totalmente, mas eu tô falando de um lado de pessoas. Eu entendo porque eu sou muito ligada na física quântica, mas, por exemplo, pessoas desse lado aqui religioso vão dizer assim, mas só que tem pessoas que ficam possessas, mas elas estão inconscientes. Então, será que tá inconsciente ou será que esse inconsciente deixou, fez parte do consciente, fechou ali, tampou, né? Para que isso aconteça. E quando o padre vai lá e vai fazer o exorcício, aquilo vai funcionar? Certamente vai. Por quê? Porque não importa o nome que você dá. Ou a técnica que você dá. É a força. É a força daquilo que está sendo representado ali. Vibração. Você entendeu? Sim. E, por exemplo, se tem vozes ali que podem ser consciências, né? Tipos de consciências que estão ali, de quem já foi ou quem não foi, ou fragmentos de consciências, né? Sim. De gente deste ou de outro plano, que está ali trabalhando ali nesse processo e está te influenciando, porque você está vibrando igual. Então, se você vibra assim na baixa frequência e eu vibro assim na alta frequência, não tem como a gente se ressonar. Por isso que diz que a macumba não pega quando você não dá força a ela. Exatamente. Por quê? Você, na verdade, você tem aqueles medos, aquelas culpas, aqueles traumas e aquelas coisas que você fez ali que ninguém sabe. Entendeu? E aí, por exemplo, fulano teve inveja de ciclano mandou lá uma macumba pra ela e aquilo ali pegou, ou aquilo ali não pegou. Você entendeu? Por quê? Que grau de nível fulano que fez, né? Prestou o papel de fazer uma magia pra alguém que não tá... Que tá pouco se lixando. Em vez de fazer alguma coisa pra si próprio útil, vai fazer pra aquela que tá vibrando assim. Como é que isso vai dar certo? Mas tem hora que tá assim. Se você baixar a sua frequência e vibrar ressonando aqui, você vai sentir. Mas eu acho que a maioria da pessoa que baixa a frequência é quando ela ouve e ela acredita que fulana fez. E acredita ou não? Por quê? Porque abaixou a frequência. Então, mas acredita por quê? Porque ela tem, acredita. Crenças. Então tem um monte de crença lá. Te chamou, sei lá, de gorda. Será que eu sou gorda mesmo? Eu tô um pouquinho acima do peso. E aí, vou acreditar? Sim, tudo bem pra mim. Mas será? É o padrão e o olho daquilo que você está vivenciando. Se eu sentir mesmo isso, eu posso aceitar aquele comentário, aquela ideia, né? Eu posso tomar pra mim, me encolher e recolher, ou eu posso tomar pra mim e entrar na malhação. Pera, que agora eu vou entrar em algo polêmico. Vai. E para as pessoas que são homossexuais, que lutam contra os seus sentimentos, que são vibrações. Agora vamos falar de Tantra. Agora bora. Na verdade, o que como é Tantra? O que é Tantra? Já ouvi falar que tem relacionamento aí, ok. Vai. Todo mundo acha que, sexo tântrico. Sexo tântrico, quero. Falei errado. Vai. Então, o que acontece? Não, Tantra, tá? É uma cultura indiana, é uma técnica milenar de aproximadamente 5.000 anos atrás, que é uma cultura, são práticas culturais, ok? Que teve um ensinamento no livro dos Vedas, que é o livro que deu a origem a toda a cultura e religião e tudo. A sociedade indiana, hinduísta, taoísta, tudo isso veio com os ensinamentos do Vedas. Sim. Dentro desse processo tem um processo que é o Tantra. Tantra é uma filosofia onde a gente aprende a expandir a consciência através da expansão da energia da Kundalini. O que é Kundalini? Kundalini é a energia que ela flui pelo teu corpo através da coluna, através de pontos energéticos que você traz na coluna. Por isso que tem aquela fotinha assim.
E que isso faz trazer do primeiro ponto, que é o ponto do sexual ali, que é um centro, que é um vórtice, que é um centro de força de emissão e captação de energia da Terra, do cosmos, do mundo, tá? Então, o primeiro deles é aqui, o chakra básico, que é o centro de força. Por isso que aquelas 7 cores? Isso. Tá. Aí, o que acontece? A sua energia sexual, ela fica ali. E ela fica no seu modo sobrevivência. Sim. Então, o que é sobreviver? Comer, beber, dormir. A água, né? A sexualidade e reproduzir. Sim. Quando você vai expandindo essa energia, até chegar ela lá da sua sexualidade, até aqui o ponto máximo, que é a sua consciência, você tem uma ligação assim, direto com a mente do Criador. Explica aí como é que a gente chega lá. Porque há alguns anos atrás a minha vibração era só comer, não existia o resto não. Era só comer e dormir. Provavelmente você tinha problemas também financeiros, se não... Sim, muito! A primeira coisa que expande na vida da pessoa é a parte financeira. Por quê? Para você sobreviver, você tem que ter dinheiro. Para você experienciar a vida, mas você tem que ter pra dinheiro. mim foi mudança de mentalidade. Por exemplo, quando eu decidi mudar a mentalidade que dinheiro é bom, que não tem, pra mim não tem esse negócio assim, que dinheiro não traz felicidade. Me dá que eu tô muito feliz com dinheiro. Traz sim. E eu mudei a minha forma, porque assim, eu era uma pessoa muito negativa. E quando eu comecei a assistir Hélio Couto, que eu comecei a assistir a física quântica, eu vi que as palavras, agora a gente vai entrar em religiosidade antes da gente ir pra lá. As palavras têm muito poder. Tem. E a gente dentro da igreja, a gente ouve, que é tua palavra depois, mas a gente só fala palavras de maldição, no sentido, eu sou gorda, eu sou feia, só os outros conseguem, eu não tenho dinheiro, blá, blá, só negatividade. Quando eu mudei em dizer assim, eu sou bonita, eu sou magra, e eu tava desse tamanho, eu tenho dinheiro, eu comecei a mudar, parece realmente que expandiu tudo. É o primeiro e além de expandir, né? Agora eu tô vivendo um outro, por exemplo, eu emagreci tudo que eu falava lá, que aí a gente usa como fé, né? A gente usa como a fé. Tá tudo a ver a fé. Isso, e agora, realmente, eu vejo que a mentalidade, por ela ser transformada até vamos dizer assim, como é que se diz? Finanças, melhorou. E vai melhorar mais, né? Que eu vou ficar rica. Porque essa energia, ela fica toda aqui no seu chakra básico, né? Fica tudo ali adormecido. E quando você, com consciência, começa a aprender a liberar expandir, ela vai aqui pro seu sentimento, faz o seu campo de atração daquilo que você sente expandir e até a sua mente. Então, a expansão da Kundalini é o que a gente faz no Tantra. Ok? Então, através de práticas tântricas, de técnicas tântricas, de mentalidade porque você tem um curso. Calma que a gente vai falar do teu curso. No teu curso ensina como expandir tudo isso. Sim. Tá. Na verdade, assim, durante todos esses anos como terapeuta, eu fui adquirindo consciência e experiência. Então, eu tenho muita informação de muitas coisas. E eu resolvi colocar num curso para uma pessoa que não sabe nada. Tipo eu. Começar do Descubra-se, né? Então, são 7 módulos o meu curso. Então, dentro desses 7 módulos, você vai desde descobrir-se quem você é, as mentes que te alimentam, como acessar a mente emocional, como acessar a sua mente mental, e a consciência coletiva, e a consciência lá dos meus avós, e a energia. A mente energética tá relacionada com a Kundalini, com a sexualidade. Como trabalhar isso? Como trabalhar relacionamentos entre você e seu parceiro, entre você e seu pai, você e sua mãe. E aí você aprende a descobrir sobre você. Depois você aprende Isso tem no Tantra, no seu curso? Tem. O curso, na verdade, chama Energia Tântrica. São 60 horas aula. Onde eu vídeos, aonde eu vou falar e explicar você desde o zero até você fazer uma massagem tântrica no seu amor. Até você... No boy.
Até você aprender, por exemplo, tem muitos homens que têm problemas com ejaculação precoce, que tem problemas com... nem sabe que existe. No Tantra tem o tão famoso sexo tântrico, tá falando sobre orgasmos múltiplos masculinos e secos. Credo, nem tinha ouvido isso. Nunca tinha ouvido falar isso. Então, a maioria das pessoas não sabem que isso é possível. E o Tantra, através de técnicas, vai te ensinar a trabalhar isso. Nos homens e nas mulheres. Sim, ok. Sim. Aí, o que eu fiz? Eu, dentro desse curso que se chama Energia Tântrica, eu coloquei todos os ensinamentos de todos esses anos que eu recebi, né? E as práticas que eu vivi, né? A prática do consultório no dia a dia, para ajudar você do zero. Por quê? Eu já tava cansada, porque imagina eu ficar aqui 60 horas na sua cabeça. Explicando sempre a mesma coisa. Então eu montei um processo para você aprender com evolução com isso, através de desde se descobrir até fazer. O último módulo se chama Surpreenda-se, que é para você surpreender a tua vida, né, com aquilo que você aprendeu lá com o Tantra. Como, por exemplo, fazer um bolo de chocolate com a sua energia sexual e realizar o seu sonho. Como é que é? Como é que é isso aí? Porque através da sua energia sexual você tem o combustível para fazer absolutamente tudo na tua vida. Ser feliz. Até fazer um bolo. Ganhar dinheiro, principalmente o bolo, o arroz, a comida que você faz para ali, para tua família, aquilo que você está desejando e você está construindo através daquilo que você pensa, através daquilo que você sente. E quando a pessoa já não tem mais libido? Quando a pessoa... Então, e aí? Essa pessoa, ela não tem por algum motivo. Aí tá lá, no segundo módulo do meu curso, eu tô ensinando você a liberte-se. Libertar dos traumas, dos medos de agora, de infância, dos ancestrais, do coletivo, da sociedade. Interessante. Aquilo que você traz, né? Então, lá no Liberte-se, você tem um módulo todo, tem 15 aulas, cada aula tem de 30 a 40 minutos, ensinando você a se libertar com todo tipo de técnica de limpeza. Aí você vai perceber o quê? Aí mais pra frente no curso, por exemplo, vai ter lá o Pratique, onde eu vou te ensinar a praticar técnicas tântricas para te trazer de volta essa libido. Porque você já limpou aquela causa ali, que era trauma, medo, crença, dor, experiência ruim de relacionamento. Então, essas pessoas que têm compulsão alimentar... Também está relacionado. Ao quê? Há tanta coisa. Tem gente que come muito. Eu tive um caso no consultório, ela comia muito, porque, olha, presta atenção que você nunca vai imaginar. Ela comia muito porque no inconsciente dela ela precisava engordar, porque ela precisava fugir do pai dela, porque a mãe dela tinha morrido e o pai dela, ela era muito igual à mãe dela. Então o pai dela um dia, meio doido, assim, deu um abraço diferente nela que causou medo. Um trauma. Aí esse trauma, desde então, ela não sabia, viu? Pois isso aí. Como entra no teu subconsciente que não sabe. Ela descobriu, puxando através de gatilhos que a gente tem, as respostas que estão lá no seu inconsciente. Que é a hipnose. Também tem técnica de hipnose, né? Aí descobrimos que ela precisava ficar feia pro pai dela não ver ela. Aí ela engordava. Rapaz, eu preciso fazer essa hipnose. Outra pessoa, avó, bisavó, parece que veio da Itália na época da guerra pro Brasil. E essa pessoa passou muita fome no navio. Sim. E chegou quase morrendo de fome. Sim. E aí, isso é caso real meu, de consultório. Aí, eles eram de lá do Nordeste, e aí chegou lá, o que não tinha? Tinha comida. Mais fome. Sim. Então, foram 2, 3 gerações lá no Nordeste com escassez e fome. E essa pessoa hoje, ela tem compulsão alimentar. E ela não sabia que isso tinha vindo lá da bisavó, lá da guerra, que veio fugindo da guerra. O que a gente fez? Os gatilhos, né, de cura, que a gente busca de todas as áreas que aí tem do conhecimento, a gente vai honrar essa avó. Como você quiser, tem inúmeras técnicas aí pra gente fazer isso. O Ho'oponopono, uma delas. Os gatilhos mentais. Então tem que fazer. É. Não, tu tá falando isso aí, mas eu tive o mesmo problema.
Aí você descobriu o que é. Não, a fome não sou eu que sinto, é a minha bisavó. Então, em honra a ela, hoje eu tenho comida. Eu vou comer até explodir, engordar. Peraí, mas aí Cada como é que quebra casa isso é um aí? caso. Como é que Como quebra que isso aí? quebra? Ah, A gente deixa com eles. Tem três regras na constelação familiar, tá? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber. sim. Então, a hierarquia diz que a sua bisavó, ela veio primeiro, ela Sim. tem precedência. Uhum. Então, ela foi ali naquele trauma dela, mas você é pequena, você veio depois. Você não tem culpa do que ela viveu. Não, Então, a gente faz exercícios mentais, ok? eu vou chegar lá. Aham. Aí a gente coloca você ou a sua avó. Ai, nem não conheci minha avó, mas tem ali uma representação energética. Ok? E aí a gente honra a partir da sua mãe ou do seu pai, se é da família, a gente descobre, né? De que família é. E aí a gente vai colocando cada um no seu devido lugar. Eu sou a filha, você é a mãe. Eu sou a filha, você é a mãe. Eu sou a filha, você é a mãe. E aí a gente vai colocando as ordens e os gatilhos necessários até chegar lá. Uhum. Chegou lá, aí a gente fala, eu honro você pelo toda aquela fome que você passou. Aí Graças ao seu sentimento de fome, hoje eu estou gorda. Credo. Aí a avó, geralmente isso acontece, né? A avó, não, você não pode, isso não é culpa sua. Então eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Preciso. Aí você deixa a responsabilidade daquilo com honra, com amor. Eu vejo que você passou naquela época. É com honra. Ah, mas dá né? raiva. Não, então, aí, ó, eu sinto raiva. O que a gente aprende com a raiva? A gente aprende que é um sentimento básico, necessário pra gente viver. Sem a raiva, a gente não vai adiante. A gente precisa da raiva pra poder dar um impulso pra fazer o que a gente quer. Mas é raiva. É raiva. Então aí eu aprendo a lidar com a raiva. Por exemplo, eu vou dizer o meu caso. Algumas vezes, né? Alguns traumas eu sei da onde veio, como é que é. Uhum. Por exemplo, eu sei, né? Como eu te falei, eu tava muito gorda. Eu sei que o meu trauma, e eu tenho a plena certeza, por mais que eu esteja magra agora, eu tomo cuidado pra não engordar. Mas eu sei que eu tenho que tratar esse trauma lá atrás, porque senão volta. Volta. Né? Uma bariátrica salvou a minha vida, mas se eu não tiver cuidado, volta. Se não volta em você, volta na tua filha ou na tua neta. Tá repreendido. Mas aí... Aí você vai ser aquela avó lá de trás. Mas eu acredito que eu tenho que tratar primeiro em mim, no sentido de, vamos lá, eu sei que o meu problema de engordar foi escassez. Isso eu tive sempre a certeza disso, porque muitas das vezes que eu tava comendo, ou que eu iria comer, ou que eu iria comprar, mesmo estando gorda, eu dizia assim, eu não preciso disso. E eu tentava conversar comigo mesma, dizendo, Miki, tu não precisa disso, porque hoje, morando na Holanda, eu dizia, tu tem todo o dinheiro que você quiser pra comprar comida. Mas mesmo assim, a força era maior de ir lá e comprar e se acabar comendo. Eu vou até fechar isso aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem vários padrões aí. Mas o comer também ativa uma parte do cérebro de recompensa. Sim. Então, muitas vezes, esse comer pode ter um significado, um refúgio de algo que você não quer ver ou de que algo que tá faltando pra você, né? Então, aí emagrecer. Você quer repor. Então, emagrecer. Mas quer emagrecer por quê? Pra ficar bonita. Pra ficar bonita pra quê? Pra mim mesma. Por que é importante ficar bonita pra você mesma? Porque não me aceitava, nunca me aceitei gorda e não me aceito. O que pior pode acontecer com você de eu tô não falando se isso, aceitar. eu tô te falando isso porque eu sei que tem pessoas que tá assistindo e pensa assim. Então responde que essa já é a maneira. Então, chegou não é nem pra homem. Chegou na hora que eu ia lá. Não é nem pra homem, é pra si mesma. Então, qual é a importância por que é importante pra você estar bonita? Pra que serve estar bonita? Pra se sentir bem. Se sentir bem. O que é melhor que você sente quando você se sente bem? Melhor do que comer. Melhor do que comer, se sentir bem. Perfeito. Sim, perfeito. Sim. Tá dentro do eu tô falando isso porque agora eu sei. Agora né? você sabe. Porque eu já tô mal, mas mas só que uma pessoa que não tem forças, ela sabe na hora, porque ela tá comendo, ela sabe. Não era pra eu comer esse aqui, eu não posso comer esse aqui porque eu tô numa dieta. Mas a força da vontade é maior
do que a força para ela permanecer numa dieta. E cada caso é um caso. Então, muitas vezes, isso pode ser lá da infância dela mesmo. Sim, sofreu escassez. E sofreu escassez. E aí, como é que é? Que coisa que você vivia lá na escassez que Fome. você... Não, fome. Mas assim, o que veio junto com a fome? Raiva. Raiva, talvez a briga dos pais por não ter o que comer, talvez o esforço e Não, o fracasso. eu acho que é, vamos dizer, você como criança que, por isso que eu sempre pergunto às pessoas, e aí, como foi sua infância lá no Brasil? Porque a gente vive aqui num país rico, né? Na Europa Claro, é rica, com não certeza. quero falar mal do nosso país, tá? Que eu amo meu Brasil. É. Mas assim, eu vivi numa pobreza, Aham. e na pobreza era ruim a gente ir pra escola, o povo tá comendo lá aqueles cascalhos desse tamanho e você não ter dinheiro pra comprar nada. E querer repetir. Revolta. E na escola e não poder repetir, né? Às vezes pulava lá a fila pra repetir. Então dali já vinha escassez. Então tem muitas crianças que o seu alimento é o alimento da escola. Da escola. Isso. Né? E se sentia abandonada em casa e também não tinha nada. Você tá vendo Então como a isso fome traz pro teu futuro. Você tá vendo como a fome não vem sozinha? Então a fome e a necessidade... a necessidade de alimentação é uma necessidade básica do ser humano. Então, para sobrevivência, você precisa comer, você precisa dormir, beber água, ter a sua atividade, né, sexualidade em ordem, né, que aí entra um campo também de relacionamentos, tá? Mas tá, voltando lá à fome. Ah, esse relacionamento eu quero falar. Voltando lá à fome. A fome, ela está... A primeira necessidade básica sua não está sendo suprida. Isso te traz uma revolta. Por quê? Porque você deveria estar com a sua criança com a necessidade suprida. E com ela veio esse trauma e essa revolta. Já baixa a frequência ali mesmo. De quando eu crescer, eu vou comprar tudo e vou comer tudo que eu quero. Aí você falou uma outra coisa lá, o abandono, né? Que aí se sente abandonada mesmo. Mesmo se sua mãe tá lá te fazendo carinho o tempo todo, e do seu lado, e o seu pai, tua família, seus irmãos, você se sente abandonada, porque a primeira necessidade básica que você teve, que era de alimentação, não tá suprida. Então, o que você vai fazer? Você vai, na primeira oportunidade que você tiver, você vai lá suprir essa necessidade. Só que essa necessidade, hoje, não é mais de fome, mas talvez seja curar esse abandono. Talvez seja curar aqueles traumas. Por exemplo, lá da cantina, eu vi meu amiguinho comendo aquele cascalho, que eu não sei o que é cascalho. A gente chamava de cascalho, mas era tipo um pastel que não tinha nada dentro. Um pastel de verde. Mas não tinha nada dentro. Não era nada, era só mesmo de um lado pro outro, a gente chamava de cascalho. Isso. E eu queria aquilo. Então aí eu tenho raiva do outro, porque o outro foi amado, né? Que na nossa mente infantil inconsciente. Papai deu, mamãe deu e... Eu sou uma abandonada. E a gente vai curar esse processo, né? Para você poder ter aí a força necessária para, a partir do momento que você tem ali, aí a gente vai inserindo, descobrir o que é isso. A gente vai inserindo os gatilhos de cura, onde você mesmo vai aprendendo. Então, no meu caso, vai ter que voltar lá na minha infância e encontrar aquela pequena lá que estava com fome. Exatamente. E quando a pessoa, a gente vai entrando em outro caso aí pra gente não ficar tanto grande. E quando a pessoa sofre abuso, que tem muitas meninas que sofrem abuso e tem problema de relacionamento. Exatamente. Como adulto, né? Só atrai gente que não presta. Mas também tem homens que não gostam de mulher, mas não sabem viver sem. É isso mesmo. Como é que é isso? Então, Porque assim, ó, meninos que sofreram violência de pais acaba se tornando violentos. Claro. Que viu o pai bater na mãe. Exatamente. Não é verdade? É verdade. É verdade. Ele, em vez de ser ao contrário, dizer assim, quando eu crescer eu não vou bater na minha mulher, ele acaba se tornando ruim. É porque é um conflito interno, porque querendo ou não, ele ama o pai que bateu e ama a mãe que sofreu. Ele não sabe ali como lidar nessa. E por que ele começa a ser ruim com a mulher? Porque aquilo, o homem, a partir dos 7 anos, precisa aprender a ser homem com o pai. E muitas vezes ele até busca do pai, porque o pai bate na mãe, por quê? Por conta, sei lá, do pai que batia. Ou diversos N's comportamentos, né? Então, quando ele para e ele olha e ele troca esse padrão de comportamento, o que ele faz? Ele cura ele, o pai dele, o avô e todo mundo. E a mulher e a filha que tá ali
entendeu? Mas tem que ter um autoconhecimento, né? Do porquê. Do porquê, que é o que eu fiz com muito orgulho, com muito amor nessa energia tântrica, para te ensinar isso. No curso? Ensinar a olhar todos esses lados da tua vida e aprender até a fazer essas perguntas que eu fiz aqui agora para você entender e buscar lá do seu inconsciente o que tá te atrapalhando na sua vida hoje. Então, lá tá. Aí você falou de homossexual, né? Sim! Então, homossexualidade. O que é isso, né? Então, na verdade, todos nós temos metade da nossa energia feminina para o Tantra. XZ. Para o Tantra. Energeticamente, sem falar o biológico, tá? Energeticamente, a gente é metade feminino e a gente é metade masculino, ok? Então, uma mulher, muitas vezes, ela não tem a energia masculina equilibrada, ela tem ausência. Por quê? Ali no pai dela, que ela teve problema, ela teve ausência de pai, ela nem sabe quem é o pai, ou ela viu o pai batendo na mãe. Então, o lado masculino dela não se fortaleceu. Então, o lado feminino dela é aquela mulher chorona, aquela mulher que vai buscar o pai, o relacionamento, alguém igual ao pai, alguém... Muitas vezes ela atrai o mesmo tipo de frequência daquele, porque aquilo ali precisa se fortalecer. É como se você interrompesse ela ali no processo dela. Uma vez que ela se conhece, que ela aprende que ela tem 2 tipos de energia e que ela pode, com informação, fortalecer o lado masculino dela, ela se equilibra. E o homem é ao contrário. Peraí, aí a gente corta aí rapidinho no sentido, né? Aquela mulher que chora. E aquela mulher que é mulher homem mesmo, e se o homem vir gritar, ela vai em cima? É o contrário. Então ela tem lá a sua energia feminina dela. Muitas vezes não. Ela é até chorona, mas ela vai em cima. Ela segura. Então, ela também não teve o pai. Sim. Aquele pai dela, ele foi tão negligente. Por culpa dele, nem sempre. Muitas vezes ele nem sabia. A gente acredita que os pais são heróis, super-heróis. E na verdade não. Eles são seres humanos com os problemas deles. Né? Então ele foi tão ausente que ela se sentiu desprotegida, muitas vezes abusada, muitas vezes com tanta coisa ali que precisa ser tratado, que ela teve que se fortalecer. Em vez dela fortalecer o lado feminino dela, ela fortaleceu o lado masculino dela. Então o lado masculino dela é desequilibrado do lado feminino dela. Então ela tem atitude de homem. Ela vai lá, ela troca a lâmpada. Ela vai lá e resolve tudo aqui, porque não tá equilibrado. Aí o que você vai fazer? Mas é ruim? Não é ruim. É o ruim porque o boy vai lá e se relaxa, né? O boy se relaxa. O boy nunca vai trocar a lâmpada. É verdade. O boy nunca vai comprar o sapato pra você. Eu você. ouvi um rapaz falando sobre isso também num podcast, que você tem que sentar... Você senta na cadeira do passageiro, né? Mas você quer conduzir o carro. E você tem que praticamente... Como você vai fazer isso? Porque aí, uma vez que você conhece quem você é, você sabe os desafios que você viveu lá na infância. Sim. Aqueles que você não tem explicação, você vai ver lá na explicação da vida da sua mãe, da sua tia, da sua avó, da família, do pai, blá, blá, blá. E os que você ainda nem tem consciência, você vai entender que vieram lá do seu DNA, da sua mente, ou da mente coletiva, ou daquilo que você está atraindo para você, entendeu? Aí uma vez que você aprende tudo sobre isso, que você põe a sua energia da sexualidade fluindo pelo teu corpo, equilibra o seu lado feminino, equilibra o seu lado masculino, aprende as regras do relacionamento. Homem é homem, mulher é mulher. Eu posso ser... Mas se você tiver com um homem chato ali que não resolve nada, fica naquela, não tem como viver em paz. Por que você atraiu esse tipo de relacionamento pra você? Pois é, mas se tá naquilo, você não consegue. Mas uma vez que você muda você mesmo, você muda todo o meio à sua volta. Isso você sabe. Isso é verdade. Aí, se você solucionou aquele problema lá do masculino que te faz ser você melhor... mas eu acho que quando a gente é meio... macho, homem, é difícil, porque você vai lá e você toma mais decisão. Quem tá falando, eu sou assim também. Você não quer mais ser aquela
aquela Barbiezinha. Você Mas quer ir lá e só- botar pra quebrar. Mas a diferença é que eu vivo meu equilíbrio. Eu sei trocar a lâmpada quando eu preciso e eu sei fingir que eu não sei trocar a lâmpada quando Aí eu eu tô preciso. nessa vibe agora. Agora se vira aí, quero mais não. Isso. Só se eu precisar. Se eu precisar e não tiver ninguém pra fazer, eu vou lá e faço. É. Mas Isso. agora, É. não Por quê? quero mais quebrar minha unha. Exatamente. É. Porque tem que ter um equilíbrio. Aí a gente tava falando de homossexualidade. Ou, vamos lá. Ok? A gente tava falando sobre os homossexuais. Sim, interessante. Vai lá. Interessante. Então, o que é isso? Na verdade, não é genética, não é comportamento. A alma não tem sexo, né? E você, na realidade, estar invertendo papéis ou você está desenvolvendo ali aquele tipo de aprendizado ali na tua vida, né? Então, o que é homossexualismo? É ter preferência pelo sexo Oposto. o mesmo. Não, o mesmo. O mesmo sexo, né? Mesmo. Então isso acontece por quê? Será que a sua consciência, ela é mais desenvolvida do lado feminino do que do lado masculino? Que era o que a gente estava falando agora. Será que homossexualidade está relacionado ao quê, né? Será que a sua energia masculina e a sua energia feminina tá em algum desequilíbrio? Será que você tem E a cura gay? E a cura gay? Não, eu acho que não precisa, não existe. Não, é assim, eu tô fazendo só as perguntas, né? Porque sempre Porque vai ouvir na verdade, gente isso que não é não vai, doença. que não, eu tô falando Isso assim. não é nada. Isso Pois é, mas assim, a conversa, porque eu sei que vai haver gente discordando. É lógico, discordando, como tudo, né? discordando, aham. Porque, na verdade, assim, é gente, né? Então, se você sente atração sexual pelo seu lado, pelo o sexo oposto, ótimo, tá dentro do padrão. Se você não sente, ótimo também, tá dentro Já do padrão. pegou Normal. algum paciente que queria lutar contra isso, não Sim. pelo preconceito ou não pela família, mas em si próprio. Ele ou ela achava que ele não queria sentir aquilo. Sim, vários. E você fez o quê? Fez com que ele se aceitasse? Na verdade, ou a gente terapeuta não faz nada. A gente é só um facilitador para Pra se fazer as compreender. perguntas necessárias naquele momento para aquela pessoa trazer a informação. E sempre cada caso é um caso, né? Então, o cérebro, a mente de uma pessoa, ela pode ser mais feminina do que o corpo, né? Então, eu tenho aqui um corpo masculino, mas a minha mente é feminina. as atitudes. A minha mente, os meus comportamentos, as minhas preferências, e eu também sinto atração pelo lado oposto. E quando a pessoa, Pelo lado igual, né? Quando a pessoa ela não quer, que existe assim pessoas Que não querem, mas tem medo de sentir preconceito, medo de colocar na isso verdade, pra fora. aí é um monte de coisa. Mas tem pessoas que não querem, elas mesmas não querem. Então, E aí? elas não querem se aceitar pelo mesmo motivo que todos os outros desafios da vida. Eu não quero me aceitar gorda, eu não quero me aceitar feia, eu não quero me aceitar baixinha, eu não quero me aceitar alta. Não interessa, eu não quero me aceitar homossexual. Não é isso, é uma questão de aceitação interna mesmo. Sim. Como eu sou? Por que eu sou assim? Que é se compreender. Isso, então esse é o processo, tá? E aí, quando você equilibra o masculino, equilibra o feminino na tua vida, na tua alma, no teu corpo, na tua mente, né? O que você faz? Você entra em um equilíbrio. Não importa se a sua preferência sexual é pelo sexo oposto ou se é pelo mesmo sexo. Você é igual. Mas vamos entrar mais uma vez em polêmica. Pessoas que querem lutar contra esse sentimento por causa da religião. Então. Eu falo muito sobre religião no sentido que nosso país, nós brasileiros somos mais religiosos, no sentido, não estou falando de igreja, estou falando de sentimento de crença, de crer em algo. Isso. Na verdade, assim, ó. Tem medo de ir pro inferno, tem medo. No medo desse sentido de o que haverá no outro lado se eu me aceitar sendo
o que eu Quem tô eu sou. sentindo. Meu Sim. sentido. Mas eu olha, acho que é isso que eu quis na dizer. verdade, essa daí entra lá no mesmo tipo de crença. Não é porque ele é homossexual, não é porque a religião disse isso, ou que o pastor, ou que Não, a mente. a mente, Eu tô falando ok. dele lutar contra si próprio. si próprio. Por que Não pelo preconceito. Por que isso acontece? Na verdade, seres humanos, todos nós, a gente tem uma necessidade básica também, que está relacionada à sobrevivência, que é pertencer. Então, eu preciso pertencer àquela igreja que a minha família pertence. Sim. O meu pai abomina homossexual. Então, se eu não pertencer a essa família, eu não vou ter mais o amor do meu pai. Eu não vou ter mais o amor daquelas pessoas que estão à minha volta. E isso está relacionado não só com a homossexualidade, mas com diversos outros tipos de não aceitação da gente como a gente é. No teu curso ensina como a Ensina. pessoa se conhecer, se autoconhecer? Totalmente, em todos os aspectos mais amplos que você pode imaginar. Então, eu falo também sobre sexualidade, né? O Tantra tradicional diz que é sempre um homem e uma mulher. Sim. Mas nós estamos numa sociedade onde existe uma outra parte que é a neotântrica, né? Que a partir de Osho, em 1960, houve uma expansão e uma reformulação de tudo. E aí a gente já tem uma outra visão relacionada a isso. Então, a alma é alma, o corpo é masculino, mas se a mente está mais feminina, a preferência sexual pode ser genética? Pode também. Pode até, inclusive, se você for olhar lá pro outro lado, lá da constelação familiar, imagina, há 300 anos atrás aí, como era a cultura do homossexualismo. Era a abominação. Mas se for olhar lá no César, né? Os tipos de culturas diferentes. Era normal. Egito, era normal, homem com mulher com mulher. Era normal. Era normal. Porque tava, né? Tá escritos. Então, escritos. O problema César gostava muito de homem. O problema não é a homossexualidade, é a não aceitação de quem você é. Sim, a gente tá falando da pessoa não se aceitar. Agora vamos, assim, e algum pai ou uma mãe procurou, né, você ou ajuda para tentar entender o filho, querer mudar o filho e se auto-entender que não é da forma dele, porque existe, né? Existe o pai, a mãe, né? Porque assim, ainda há bastante dizer assim, ai meu Deus, se o meu filho, se a minha filha, e aí é difícil da pessoa aceitar. Eu vou falar pra você, os que mais dão trabalho são os pais. Sim, né? Porque sim. Os pais chegam querendo mudar os filhos. Eu acho que é porque os pais querem netos. Também, né? Mas, na verdade, o pai, ele bota lá toda aquele esperança. Conceito e aquela esperança que o meu filho vai ser assim. Entendeu? Sim. E não importa se o filho decidiu ser homossexual ou se o filho decidiu ser o rebelde da família, o pai sempre vai colocar ali as expectativas daquilo que ele não compreendeu, que ele não realizou na vida para o filho. Então a gente tem que trabalhar aí o pai para que o pai se conheça, para que o pai tenha esse processo, para que o pai possa se conhecer, né? Por exemplo, eu não posso, eu até amo meu filho, mas meu filho é homossexual, eu não posso aceitar meu filho, porque o que lá meu pai vai dizer? O que lá o vizinho, o filho do amigo vai falar com meu filho? Minha irmã, meu irmão. Você entendeu? Então, ali, o que tá igual, o mesmo tipo de aceitação que precisa ser trabalhado dentro do filho é igual dentro do pai. Entendeu? Então, eu coloquei esse ponto de vista como mente feminina ou mente masculina, mas na realidade tem, assim, diversos outros fatores relacionados à homossexualidade, né? Então, dos que eu recebi já de experiência no meu consultório, a maioria das homossexuais do sexo feminino escolheram... Feminino. Vou falar no português, claro, é sapatão. As mulheres que preferem relacionamento com mulheres. Sabe por que elas fazem isso? Gente, eu tô falando no português, claro, para que todo mundo... Não tô botando aqui rótulo, não, tá? Depois jogar pedra em mim. Isso acontece por conta... assim, o homem homossexual, 80% dos casos são porque ele é assim mesmo. Isso é dele.
Aham. Agora, mulheres que se apresentaram para mim como homossexuais, diria que 60% são como elas são mesmo. E os Sim. outros 40% seria por conta de traumas vividos na infância com o masculino. Abuso. Tipo um abuso que ela Abuso, teve raiva de pai. Eu vi uma menina, essa semana ela foi grande acusada Aham. de ter, né, levado a esposa dela pro outro lado da vida, porque ela disse, eu não vou me relacionar mais com homem, porque o meu padrasto abusava ela. É. E aí ela disse que não queria mais ter relacionamento com homem, somente com mulher. E ela acabou matando a companheira. Então, aí é processo em cima de processo. E o que tinha acontecido ali para essa pessoa levar a essa tanta Porque falta? a mulher dela era muito homem-homem. Ah, olha só. Ela era muito homem-homem Mas- e ela não aguentava ela ser homem-homem. Homem, olha Porque isso. tem, né? Tem a Tem. mulher que é homem-homem. Que ela tá lá com o lado masculino Muito dela alto. muito fortalecido. Então, o lado masculino dela afrontava ela do lado feminino. Então, é aquela tal luta dos sexos, né, gente? Aham. Que é o feminismo, o machismo. Eu também falo muito isso no Energia Tântrica. Porque, na realidade... pode tudo, né? Você pode, na verdade, ser feminista, né? Vai lá queimar o sutiã, tudo bem, se você achar que isso é importante. Desde que dentro de você tenha isso resolvido e que você abrigue o seu feminino, que você conheça o seu feminino e você saiba que o seu lado feminino, a sua energia feminina precisa da energia masculina. Pra Aham. se complementar. Aham. Todos dentro de uma pessoa só. Não tô falando. Sim. E muitas vezes as pessoas buscam no parceiro aquilo que lhes faltam. Sim. Só que nessa busca, você lidar ali com traumas violentos na tua vida que te levaram a ser como você é nesse processo, né? Que leva ao estado de loucura tão grande da pessoa tentar tirar a vida do outro, né? Tirar a vida do outro por conta de uma coisa assim, que é um crime, é abominável, que não se pode fazer. É óbvio que não, é óbvio que é. Você vai ser preso e você vai acabar com a tua vida de uma maneira ou outra, né? Mas o que tem ali em volta, ao redor, que te causou esse tipo de coisa? Esse é o olhar que a gente dá como terapeuta e que eu, dentro do Energia Tântrica, fiz questão de ensinar a pessoa a olhar com esses olhos para dentro da vida dela, né? Porque é muito fácil você culpar o outro, culpar tudo, o meio, né? E você tirar a sua culpa, né? Mas é interessante, todo terapeuta tem esse nível de consciência ou como o teu, né? Que entrou na tântrica, todo terapeuta faz isso ou só aqueles que já entram para um lado mais deep, mais Então, na verdade, inside? tem terapeuta, tem médico, tem eletricista, tem o padeiro, de todos os níveis, né? Então, depende muito daquilo que você tem ali por trás ali de você se sustentando, né? Não, eu tô falando em levar pro seu público. Um terapeuta que vai ali, escolhe aquilo, eu vou fazer acupuntura, né? Então, ele vai ali através dos pontos, da agulhinha, colocar aquilo ali e organizar uma parte, né? Do chakra? Do chakra, do centro O que é o de chakra? energia. Pra quem não sabe. São vórtices de O que é vórtices? Vórtices são espirais, né? O que é espiral? Sabe quando você abre ali a pia? São pontos no corpo. São pontos no corpo de Sim. sucção de energia e de expulsão de energia. Sim, de explicar sobre a pilha. Tem um lado positivo e lado negativo. Mas não tem muito a ver com polaridade, tem a ver com puxar a Sim, energia sim. da Terra, né? E do Sol, né? Energia telúrica da Terra, cósmica do Sol. E fazer, é que nem respirar, você inspira e você solta. Né? São pontos que recebem o ar, soltam o ar, mas só que não é o ar, é a energia. Então são vórtices, ok? Que de recepção e emissão de energia, que são por todo o seu corpo. Aham. E essa energia que ele faz esse filtro
do meio ambiente para o teu corpo, te leva estabilidade, te leva saúde por todo o teu corpo. E o Tantra te ajuda a fazer esse fluxo de energia, de expansão da consciência através da sua energia da sexualidade, que é aquela que fica ali no chakra básico, presa. Que faz o bolo. Que faz o bolo de chocolate. Interessante. E aí você traz isso tudo no seu curso online, onde as pessoas vão ter um autoconhecimento, vão aprender até mesmo sair de depressões internas, para que possa ter uma evolução no futuro, até mesmo para Didi. Principalmente para dinheiro, saúde, relacionamentos. São as 3... E mulheres que têm problema com relacionamento, né? Não conseguem se relacionar com homem nenhum. Tá cheio de mulher isso. Ou que não consegue se relacionar com homem nenhum, ou que é muito dependente, né? Sim. Também pelo mesmo conceito daquela falta de conhecimento, falta de autoconhecimento, falta de equilíbrio do masculino e do feminino, ok? Que te leva a ter problemas, né? E aí, também por conta dos traumas, das crenças, dos medos que você carrega aí nessa sua bagagem, né? Então, o Energia Tântrica faz o que para você? Te ensina desde autoconhecimento, conhecer você, conhecer seu corpo, conhecer a energia, conhecer a sua mente, o que é mente inconsciente, o que é mente subconsciente, consciente, a trazer para você as técnicas de limpeza de traumas, de medos, de crença, de depressão, de... Isso tudo no curso. No curso. Já quero. São 60 horas que eu já tenho gravada, fora os 2 bônus, que vai ter um bônus, eu falei sobre crenças limitantes, então são assim, tipo, 5 aulas onde você vai aprender a detectar e limpar, superar as crenças limitantes, e depois o outro bônus, que esse aí os homens vão me agradecer. Ah, tá. Então... Que é o orgasmo múltiplo masculino. Ensinando os homens com essa energia do Tantra, com essa energia do corpo, a ter esse processo aí de sentir prazer sem ejaculação. Trabalhar a ejaculação precoce e um monte de coisas maravilhosas. São só os bônus, né? 2 bônus. Agora, o curso em si tem 60 horas aula, onde você vai aprender desde se conhecer até trabalhar com técnicas tântricas para você entre casal, né? Ah, sim. E também o seu autoconhecimento, onde você sente prazer, por que você sente prazer, o que te impede de sentir prazer, como que a sua energia sexual vai contribuir para você ter dinheiro e sucesso na tua vida, como que a sua saúde melhora depois que você aprende técnicas tântricas, porque você vai liberar a causa da doença da tua vida. Tem isso também. É verdade. É verdade. Que às vezes o que tá dentro de nós que faz causar a doença. E o combustível para curar a doença é essa energia da Kundalini. Por quê? Porque ela traz do meio ambiente aqui, da Terra, a sustentabilidade física e energética que vai levar lá para aquele órgão doente, onde precisa de aquele fluxo de energia fluir, limpando os traumas que tem lá por trás, mas atraindo a saúde para tua vida, né? Então, interessante. É muito legal. Você tá lá, sei lá, mulheres com câncer no seio, né? Por que é isso? Tá relacionado à mãe, tá relacionado ao masculino, tá relacionado... E agradecimento nesse sentido, sabe, né? A gente faz Ho'oponopono. Eu assisti aquele filme O Segredo e tinha uma com câncer nos seios. E ela começou somente a agradecer pela cura dela naquele momento. Ela foi curada. Sabe que ontem eu fiz um vídeo que eu cheguei aqui, né? E o vídeo... era um dos últimos vídeos do Supere-se, que é o último vídeo, último módulo do Energia Tântrica. Sim. Que eu tava falando do agradecimento, especificamente do agradecimento, né? A gente faz um processo de agradecimento, aprender a agradecer. Primeiro da boca para fora, depois o sentimento e aquele tom emocional que você dá quando você agradece realmente, genuinamente, você sente, é que faz a sua vida fluir e você atrair para você aqueles momentos mais abençoados que você um dia sempre sonhou, né? Sim, maravilhoso, maravilhoso. Eu já quero o curso. Já tenho que ter esse curso, porque eu preciso me conhecer, porque eu tô um pouco Maria João. Um pouco Maria João, tem que
descer mais, ser mais princesinha, né? Porque assim... Na verdade, é saber usar quando você precisa do seu masculino e saber usar quando você precisa do seu masculino. Do seu feminino. Então, você tem os dois em equilíbrio, você vai atrair relacionamentos à tua volta em equilíbrio. Para que você junto forme um campo magnético muito mais poderoso. Preciso. Então, pessoal, olha, o link do curso vai estar aqui embaixo. Vai estar nas redes sociais dela. Eu vou deixar todo o Instagram, tudo aí, as redes sociais dela aqui embaixo, tá bom? Quero agradecer a você, Gabi, por ter vindo da Itália pra cá, participar do nosso podcast. Ela tá aqui na Holanda, também vai passear, vai participar aí de um evento que vai ser organizado aqui na Holanda para mulheres empreendedoras. Estão vindo pessoas de todos os lugares para participar desse evento que é feito com a nossa Cristina Blom aqui, uma das nossas parceiras também, né? Também vai ter o podcast dela. Vai ter o podcast dela também. Agradecer também, que eu não posso deixar de agradecer uma das nossas parceiras também, que é o Brazilian Roots, né? Com a nossa amiga... Isso vai ser cortado, peraí. Fugiu. Ilka, meu Deus. É que o nome da mulher é muito importante. Ilka, obrigada também. Agora eu tô aqui com o estúdio em Amsterdã, graças a Deus, mas eu quero agradecer. Tem alguma coisa para trazer, para levar para quem tá ouvindo, quem tá assistindo? Quer falar mais alguma coisa? Ali tá. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, fazendo a paixão da minha vida, né? Porque, meu Deus do céu, falar disso e falar das coisas que eu vivi, que eu aprendi a superar por conta desses conhecimentos é maravilhoso para mim. E assim como foi para mim, eu tenho certeza que pode ser para tantas outras pessoas. Sim, vai ajudar esse vídeo aqui, vai ajudar muitas pessoas que estão, sei lá, sem rumo, sem destino. E você falando aí de gratidão, é isso mesmo. É o foco na gratidão, é o foco no autoconhecimento, né? E para a expansão da consciência. Eu agradeço muito você. Conhecimento é poder. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer estar aqui. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que estiveram até agora assistindo aqui esse podcast, que foi muito conhecimento para todos nós, até para mim, porque eu não sabia nada de tântrico. Obrigada mesmo. Quero agradecer a todos, tá? Mais uma vez, nem falei, mexendo, né? Então, se você tem interesse em fazer suas cirurgias plásticas, se você tem interesse em fazer sua bariátrica, interesse em fazer rinoplastia, eu posso ajudar você a chegar até lá, né? Pego aí na sua mão, auxilio em tudo, você não vai se preocupar com nada, e quando chegar lá eu vou estar lá do seu ladinho te ajudando, tá bom? Obrigada, pessoal, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!